Status de hoje está num lugar incrível. Estamos no estúdio da Gabi Backendorf e ela vai mostrar para vocês uma Make Glow. O que é a Make Glow? Ela vai nos explicar, é uma make iluminada. Vamos deixar vocês mais bonitas para este verão, até porque eu vou ficar. Ela vai nos dar dicas, como passar os produtos, de que maneira usar os produtos que a gente tem disponíveis no mercado. Gabi, obrigada por ter aceitado o Status neste momento e é um prazer estar aqui no teu estúdio. Eu que agradeço, Ali, é uma grande alegria poder estar aqui também com vocês, mostrando hoje como fazer uma maquiagem maravilhosa para o verão e também iluminada. Então vamos lá, o passo a passo agora é com a Gabi. Gabi, entre pincéis e produtos começa a produção e a Gabi vai nos explicando passo a passo, fiquem atentos. Tá contigo, Gabi? Então vamos lá. Então, primeiramente, o que eu fiz na Ali? Eu fiz uma preparação de pele, né? É muito importante a gente sempre fazer a hidratação tanto do rosto quanto das olheiras também, tá? Pode ser um hidratante convencional e eu já apliquei nela um primer glow. Isso eu acho que é um truque, sabe? Passar um pouquinho nas maçãs do rosto, um primer glow, né, que dá um viço, um ar de saúde também. Então esse é um pré-preparo da pele. Pele, olheiras e os lábios. Ok, vamos lá. Depois o que eu fiz, Ali? Peguei uma base, passei em todo o rosto também para dar uma bronzeada assim, legal pro verão. Uma base em geral do tom da tua pele, né? E depois a gente vai fazer um contorninho, dar aquele bronze que todo mundo gosta, mas daí com o contorno, certo, né? Com um pó bronzeante também. Gabi, entre uma pincelada e outra, eu tenho certeza que todos têm a curiosidade, o mesmo que eu tive ontem, né? No nosso pré-bastidores. Como foi que tu começou essa questão de maquiar? Porque eu sei que tu vem da área administrativa, marketing, isso, né? Eu sei que tu é uma apaixonada por esses serviços, mas tu tem a arte nas mãos. É, isso aí veio de criança, sabe, Ali? Quando eu era criança eu gostava muito da parte artística, não adianta. E isso veio só a se exaltar, eu acho, nessa idade, assim, já tem uns 10 anos que eu trabalho com maquiagem, 11 praticamente, e foi assim, eu saí da área administrativa e comecei a praticar em amigas, dando aula, dando cursos, né? E foi assim, bem devagarinho. A minha vinda foi devagarinho, construída aos poucos, realmente, fazendo muito curso. Sim. Muito estudo. A Gabi, ela é muito humilde nas colocações, mas ela é de cursos internacionais. E a gente já ouviu tanta história boa de maquiadora, né, Gabi? E sempre tem, maquiador sempre tem história pra contar, né? Sempre. Essa vai ficar na história também, um status aqui na Gabi, vai rolar história. Isso aí, Ali. Então, continuando, agora eu vou aplicar, depois da base do pó bronzeante, fazendo esse contorno do rosto, eu vou pegar com o dedo mesmo um blush, que pode servir de sombra mesmo, e vou aplicar com o dedo, pode fechar o olhinho, vou aplicar no olho mesmo. É uma sombra, Gabi. Esse aqui é um blush bronzeante. Na real, ele é um blush, mas eu vou utilizar ele, porque hoje em dia muita coisa é muito multifuncional, eu vou utilizar ele como sombra e com os dedos mesmo, para ter assim uma praticidade no dia a dia, né? Que eu acho que é isso que as meninas também estão procurando, né? Produtos práticos e que não tenham dificuldade alguma, que vocês consigam reproduzir essa maquiagem também em casa, né? Facilmente. O legal da make, Gabi, é que dá pra usar, que nem tu tá falando aí, ó, um blush iluminador tá indo como sombra. E se a gente se aperta, às vezes o batom vira blush, vira batom e vira sombra também, não vira hoje em dia? Hoje em dia, sim. É bem isso mesmo, o que a gente chama de produtos multifuncionais, né? O batom vira blush, vira sombra, são 3 em 1, exatamente. E isso está cada vez mais em alta, né? Os produtos multifuncionais. Gabi, por falar em produtos, hoje em dia temos várias opções no mercado, né? Tantos nacionais, importados, Eudora, Boticário, esse Hot. Fala um pouquinho se tem diferença para pele, esses antialérgicos ou os veganos. Tu, na prática, como é que tu sente esses produtos? Claro que nós não estamos fazendo propaganda de produto, mas tem diferença, né?
Sim, hoje em dia há uma busca, né, muito grande por produtos antialérgicos e realmente as pessoas elas estão não só engajadas, mas elas estão sentindo na pele, também pela máscara, né, e estão buscando produtos mais orgânicos que não agridam tanto a saúde, né. E agora o assunto é glow, né? Adoramos. O que é o glow? Da onde vem a iluminação? Em quais pontos? Quais são os segredinhos, Gabi? Existem uns truques assim, né? Eu penso assim, o glow tem que cuidar que assim não é oleoso. Isso é algo que confunde, né? É uma pele bem tratada, é aquele brilhozinho assim em alguns pontos, que é o que nós vamos fazer agora, né? Pegando um pó iluminador, mas também não muito claro. Eu acho que a dica é essa, né? Tem que cuidar com o teu tom de pele, né? Então, o teu tom um pouquinho mais bronzeado e a gente aplica em alguns locais, né? No topo, assim, nas regiões um pouquinho mais altas do rosto, né? Aqui nas bochechas. E aquele viço, aquele ar de saúde, mas não confundir com o oleoso, né? Eu acho que isso é uma informação interessante, assim. São produtos iluminadores, mas não tão claros, assim, que se pareçam com o teu tom de pele. Um pouquinho mais um bronze, aquele ar de tomei um sol, né? Assim, a gente pode iluminar um pouquinho o topo do nariz, o topo da boca, eu acho que também fica bem bonito. E de leve, assim, nas têmporas. E é importante observar o formato do rosto, né? Isso eu acho que é importante, porque se a gente ilumina muito aqui a região desse lado do rosto, a gente pode correr o risco de aumentar um pouquinho o rosto. Então a gente pode iluminar essa região das bochechinhas aqui, mais para cima, aqui, passando um bronzer, né? Um iluminador Gabi, bronzeado. E esse glow, as pessoas têm restrição de usar durante o dia? Essa questão mais iluminado ou é preferível para a noite? Aquele iluminador mais festivo, eu com certeza, eu acho que eu manteria para make social, como a gente chama, né? Hoje a gente está fazendo aquela maquiagem mais pro verão, mais alegre, né? Aí eu não vejo problema nenhum de utilizar esses pós-iluminadores que vão para os tons bronzeados de dia, mas talvez com um pouquinho mais de cautela, né? Assim, não exagerando, né? Gabi, uma dúvida cruel de todo mundo sempre é o pincel, né? Eu, por exemplo, tenho horrores de pincel em casa, não sei usar nenhum. O que não pode faltar para make glow? Que tipo de pincel? Porque para sombra a gente viu que tu foi com o dedinho, ótimo, excelente dica. Primeiramente, eu penso que o pincel de base é super importante para a gente ter um acabamento uniforme na pele. Depois do pincel de base, eu sugiro sempre ter um pincel pro iluminador, que é esse pincel aqui, que tem um formato de vela, né? E aí nós conseguimos pegar pouco produto, então ele tem poucas cerdas e a gente consegue fazer esse movimento, né, de vai e vem também. Então esse pincel do iluminador, eu penso que é super importante a gente fazer um investimento. Tá. E obviamente que não pode faltar o pincel de blush, que é esse menorzinho, né? Sempre as cerdas assim, talvez o chanfrado auxilia muito a fazer o contorno do rosto, assim, da bochecha. Então, o de blush, e aqui nós temos também o pro pó bronzeante ou o próprio pó, né? Como a gente conhece, aplicar em algumas regiões também do rosto, fica bem bonito. Enfim, passado toda essa história dos pincéis, né? Deliriamos tudo, iluminamos, voltamos pro olho. Tu passou com o dedinho, o blush iluminador e os contornos e o rímel, Gabi. Segredos? Então eu passei a sombra, o blush, né, com o dedo. Agora o que eu vou fazer? Pegar um lápis assim no tom cobre para ressaltar o teu tom verde, né? E vou passar um pouquinho agora aqui na tua raiz do teu olho, na parte superior, isso.
É um lápis cobre, que eu acho que tem tudo a ver com o verão, né? Esses lápis coloridos, Gabi, que tá bem moderno agora, a gente encontra aqui no estúdio. Encontra porque eu sei que há uma dificuldade no mercado de encontrar esses lápis, e como eu adoro. Eu cansei de bater perna. E eu tenho assim bastante cliente que gosta de um lápis colorido, azul, verde, roxo e o cobre, então esses eu sempre tenho. Põe na minha cesta aí que eu vou levar também. Vai ficar lindo. Tá, e se a gente quer usar um pouco mais? Por exemplo, eu agora tô com um glow tradicional, vamos dizer assim, que não é nada tradicional. Mas eu quero usar mais. Dá pra misturar os tons? Dá pra misturar. Então vamos ver como é que fica. Vamos lá. Então agora eu vou utilizar um outro lápis na parte de baixo do olho, que também vai auxiliar a ressaltar o teu tom verde, que ele vai pro tom arroxeado. Ai, que lindo! Então vamos fazer essa misturinha que eu acho que vai ficar bem linda. E a pergunta é, a gente passa dentro do olho, fora do olho, perto do cílio, longe do cílio? Essa é uma pergunta bem constante. É aquela velha história, dentro do olho dá uma fechada, né? Diminui o olho, né? Dá uma fechada, diminui o olho, sim. Então eu gosto de passar assim, acima dos cílios inferiores. Tá. Eu tenho e assim, eu também não faço assim muito forte, eu dou, como se diz, aquela sujadinha, sabe? De leve, assim. Então, o blush. Eu não sei aonde se passa e quais são os erros mais comuns. Dá essa dica, Gabi. Porque às vezes eu fico com uns bochechão desse tamanho, às vezes eu fico com uns riscos pretos, às vezes não dá nada. Como é que é? O blush tem bastante informação, porque ele varia muito com o tom da pele, com o formato do rosto, então tem bastante informação. A dica que eu dou hoje para nossa maquiagem verão e glow é assim, é aquele blush que é o ar de saúde, que eu costumo dizer. Então a gente pega um pouquinho, tira, né, o excesso e tu vai dar um leve sorriso, isso aí. E aí a gente aplica na maçã do rosto, né, assim, arrastando um pouco o produto. Mas eu penso assim que a maior dica que eu poderia dar para as meninas aí de casa é esse esfumado, é esfumar bem, não deixar aquele blush marcado o risco. Né? Então assim, para dar aquele viço, aquele brilho, a gente também pode optar, tem que observar a textura do blush, se ele é cintilante, se ele é mate. Eu deixaria os mates daí pro inverno, assim, talvez uma maquiagem mais social, e pro verão mesmo um pouquinho mais de brilho, né? Entendi. Boca, temos várias opções, né, Gabi? Pode ser os tons nudes, pode ser os gloss, e pode ser um batom mais barra pesada, né? Pode. Vamos pra onde agora? Bom, vamos pra boca. A gente vai fazer, então, primeiramente um contorno leve e vamos fazer algo mais sutil. Depois a gente também pode, se for o caso, evoluir para uma cor, né? Vai pra noite, por exemplo, pode usar um pouquinho mais num tom mais escuro. Esse delineado, se eu for usar um batom nude, um lápis bem nude. Sim, bem nude. Sempre os dois o lápis tons do tom do batom. Exatamente, assim, talvez um pouquinho, o contorno um pouquinho a mais pode, mas eles têm que andar aquele casamento, assim, né? Os dois juntinhos aí. Ótimo. Então agora nós vamos aplicar um batom, um gloss bem no centro da boca, para dar aquele viço, aquele ar assim de glamurosa, né, digamos. E também esse truquezinho, ele é ótimo porque ele aumenta o lábio, só assim nessa região aqui do meio, né. É um glossinho bem leve, bem sutil.
Pronta? Perfeita? E depois, tá linda, mas assim, uma outra dica a gente pode utilizar também, eu vou pra noite, quero dar uma incrementada nessa maquiagem. Então eu posso usar por cima desse glossinho um tom um pouquinho mais escuro, né? Pra dar aquela animada no visual, né? Vamos lá, olhem a dica, meninas. Agora vamos finalizar com um spray e a Gabi vai dar um resumo do que vocês podem fazer então em casa. Então vamos passar assim uma bruma hidratante, que eu gosto muito, pode ser a água termal também por cima da maquiagem. Esse aqui no caso é um spray fixador, mas ele hidrata a pele. Tem um cheirinho. O cheirinho é maravilhoso. Esse é o toque final, né, Gabi? Então a gente fica cada vez mais linda com cada toque dos pincéis e da mão da Gabi. E o status de hoje encerra aqui com a nossa frase. Status, a vida é agora. Obrigada, um beijo. Até a próxima.